Agora sim. Certinho? Maravilhoso. Bom dia, pessoas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não sabe ainda, essa talk ela vai ser dada quinta-feira no Agile Brasil, então estou aqui para dar uma treinadinha com vocês. Então, feedbacks são sempre bem-vindos. Eu já estou com o coração na mão, mas vamos treinando aqui que logo se acerta, beleza? Então, a talk de hoje é para falar para você nunca confiar em um teste que não quebra, beleza? Tem pessoas que falam que algum teste é melhor que nenhum teste, né? Como eu vou falar nessa talk só sobre teste de unidade, eu vou dizer que eu não concordo com isso. Eu acho um absurdo você chegar e falar que você tem um teste, esse teste está mal escrito, ele vai te ajudar em alguma coisa. Então, no decorrer dessa talk, a gente vai discutir sobre, vai entender o que é um teste que não quebra, primeiro de tudo, porque o que é um teste que não quebra, né? E vamos discutir maneiras de tornar esse teste bacana, beleza? Eu sou o Ivo, não sei se é novidade, mas eu trabalho aqui na DB1, faz 9 meses. Também sou membro do Dev Paraná, vocês vão me ver aí em alguns meetups. Baivo no LinkedIn, GitHub, no Twitter e Baivo RB no Insta. Se alguém tirar foto, me marca, adoro. Show? Então, assim, um pequeno disclaimer. Se alguém não está acostumado, eu vou falar muito sobre teste passar, teste quebrar, teste verde, teste vermelho. Então, teste verde significa que o teste passou, ok? O teste está testando e está tudo funcionando. Teste vermelho está quebrando e significa que não está testando. Aliás, o teu código não está de acordo com o que o teste está se propondo a testar. Beleza? Primeiro, o que é isso? E eu costumo classificar de duas maneiras. Isso eu não achei em nenhum livro, não achei em lugar nenhum, mas é uma maneira que eu penso na hora de avaliar um teste, né? O primeiro fato, ele está sempre verde. Como assim está sempre verde? Ele deveria estar quebrado, ou seja, o teu teste ele está ali para testar alguma coisa. Então, se aquela coisa não está funcionando, o teu teste tem que avisar. Então, se ele ficou verde, significa que ele não quebrou. Logicamente, o seu teste não está testando aquilo que ele deveria testar. Ficou claro? Ok? E a outra, que eu acho que é a pior de todas, é o teste que quebra, só que você não faz ideia. Ou é aquele teste que quebra a todo momento, ele quebra, você abre, você olha para ele, você não sabe o que ele está fazendo. Então, você vai perder tempo, ele vai criar um arrasto no teu processo de desenvolvimento para você entender o que aquele teste está tentando te dizer. Aí você começa a ter todas aquelas dores de cabeça e querer excluir teste e tudo mais, né? E, segundo essas duas classificações, por que isso é ruim? Eu acho que todo mundo pode imaginar alguns motivos para saber por que isso é ruim, né? Mas o primeiro ponto, machuca, é ruim. É triste você trabalhar num projeto que você não consegue olhar para o teu código de teste, o teu código de produção e fala, nossa, que legal trabalhar com isso aqui. Então, geralmente as pessoas falam, putz, eu não quero mais mexer com esse teste, tá ruim de fazer, o que esse negócio está fazendo? Você quer literalmente desistir, quem nunca chegou e falou assim, nossa, eu vou remover esse teste, o teste não está testando porra nenhuma. Então, é a mesma ideia, você não tem prazer de trabalhar com o seu código mais. Outro fator, você vai perder confiança. O teu teste, ele está todo dia com você justamente para garantir comportamentos, para que você use ele de uma forma que ele te auxilie no processo de desenvolvimento. Então, se você não tem confiança no teu teste, pense assim, você tem testes, mandou para a produção e achou um bug, ou seja, você alterou o teu teste, não te avisou que aquele negócio não estava mais funcionando. Automaticamente você não tem mais confiança nenhuma. Como que você vai garantir que tudo que está lá de fato funciona? Então, se você não se preocupar desde agora, você vai perder confiança no futuro quando você precisar mesmo desse teu teste. E esse teu teste vai te deixar na mão. Beleza? É muito comum que ocorram efeitos colaterais em função de você não ter essa confiança, como, por exemplo, ter que sair retestando tudo manualmente. Não faz sentido nenhum. A gente já está tentando automatizar, já está tentando cortar trabalho, né? E, novamente, você não tem resguardo para nada. Não tem como você confiar em um teste que não está bem escrito. E por que eu deveria me preocupar com isso? Então, novamente falando, eu esqueci de avisar no início, eu estou falando muito sobre testes de unidade, tá? Meu foco aqui é teste de unidade, é para o desenvolvedor, muito obrigado. É para o desenvolvedor, beleza?
E por que então eu, pessoa desenvolvedora, preciso me preocupar? Primeiro, é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta para quem está desenvolvendo. Você vai pegar essa ferramenta, ele vai ser teu par todo dia. Você vai rodar centenas de vezes num dia a mesma suíte de testes. O teste de unidade, ele é o teu pareamento diário. Você vai rodar. Você não pode deixar para rodar ele no fim do teu processo. Se você deixar para rodar só lá na frente, você vai ter um auditor que vai falar assim, não, agora passou. Massa, beleza, mas e tudo aquilo que eu já passei durante o meu dia? Onde que está as alterações que eu fiz? Onde que estão os códigos novos que eu inseri? Então, você precisa ter esse feedback constante. Porque se você tem ele constante, na hora que ele quebrar, você já sabe o que quebrou. Se você rodar só no final, você vai ter que voltar. Putz, alguma coisa que eu fiz está errado. Então, esse é o primeiro ponto. É uma ferramenta para você. Um outro ponto. Bug é o que está em produção. Tá? Teste de unidade não acha bug. Por quê? O teste de unidade está ali para até auxiliar, para não deixar o erro de código virar um bug. Porque bug que está em produção vai te causar prejuízo, você vai ter que correr para solucionar. Então, você nunca vai achar um bug com o teste de unidade. Mas você vai achar divergências no teu código, certo? Que é uma coisa que a gente vai discutir um pouco para frente. Porque o teste, você diz para o teste o que ele tem que testar. O teste não é nada mágico, não é nada. Você fala o que ele tem que testar. Se porventura um dia, com aquela entrada, com aquele processamento, com aquela saída, der alguma divergência, ele vai falar, olha, nesse ponto não está do jeito que você me disse para avaliar para você. Então, é aí que você, como desenvolvedor, vai ter que olhar, avaliar se faz sentido trocar, se faz sentido alterar, se faz sentido excluir um teste, por que não, né? Então, essa é uma ferramenta, está com você todo dia. E um detalhe, principalmente, além desse fator de ele te ajudar, dele ser uma ferramenta que você vai rodar todo dia, lembrem que o teste diz muito sobre o design do teu código. Porque um teste ruim de escrever, um teste ruim de entender, possivelmente 99,9% dos casos é decisão errada de design de código. Ok? Então, um design massa, um design desacoplado, automaticamente gera um teste fácil de escrever, um teste simples, um teste fácil de entender. Show de bolhas? Esse aqui é o maravilhoso. Eu acho que só quem trabalha com teste e já sentiu isso é muito bom. Porque o teste te permite mudanças seguras. Você está, não sei, num code review, alguém fala assim, putz, isso aqui não está legal, altera assim, assim, assado. Você vai lá, altera, roda o teste, tudo verde, você tem confiança que você pode mandar, vai passar no Travis, vai passar no build, vai passar no CI, vai ir para a produção, tudo filé. Isso é maravilhoso, gente. Então, esse fator de você permitir mudanças seguras é fantástico. Então, esse é mais um motivo de por que você deve se preocupar com o seu teste. Mas aí vem a questão, ok, então eu já sei o que é um teste que não quebra, beleza? Já sei por que ele é ruim, já sei por que eu tenho que me preocupar como quem desenvolve, mas como que eu faço para ele falhar? Então, como que meu teste falha, praticamente falando, certo? Então, primeiro passo, a gente vai falar sobre uma análise desses códigos de teste. Vamos falar sobre cobertura de teste, beleza? Ele, assim, geralmente para quem está começando, isso é uma métrica maravilhosa, todo mundo olha e fala, pô, que massa, vou manter 100% do código coberto, vou deixar todos os meus testes. Um pequeno disclaimer para quem não é tão técnico. Cobertura de código, quando você roda os teus testes, o teste também é um programa, certo? A cobertura é a porcentagem de linhas de código de produção que aquele teste está exercitando. Ou seja, todas as linhas que forem executadas vão cair nessa parte de cobertura, beleza? Então, primeiro, statement coverage, é a cobertura de statements. Toda linguagem tem os seus statements e expressions, né? E aqui, mais específico, eu peguei um código em PHP, muito simples, para a gente ter uma ideia do que é isso. Nesse primeiro cenário aqui, tem uma função maior que 100, ele recebe um número, ok? E aqui embaixo eu tenho outro teste também muito simples, que ele está chamando essa função e invocando 99. Por favor, eu só coloquei isso para exercitar as linhas do código de produção. No caso dos statements, a cobertura vai olhar para os seus statements e falar quantos % dos statements foram exercitados com a tua suíte de testes. Aqui nós temos uma métrica de 66%, porque se eu passar 99, ele vai passar pelo primeiro statement, ok? Ele vai passar pelo segundo statement, que é o if completo, e o terceiro statement, que no caso ele vai retornar esse statement aqui.
Se eu tivesse um teste apenas que tivesse passando 101, ele iria executar 2 novamente e parando aqui em cima. E show de bola. Então, o Statement Coverage ele trabalha justamente em cima dos statements da sintaxe da sua linguagem, beleza? São vários, tá? Eu vou falar sobre alguns e depois qual faz sentido usar e não usar. O Branch Coverage ele vai olhar para todas as suas condições lógicas, seja num while, seja num if, beleza? Então, por exemplo, aqui em cima, eu tenho um if simples, number, mesma função de antes, número maior que 100, okay? Eu tenho 50%. Por que eu tenho 50%? Porque eu só chamei uma vez. Se eu tivesse um outro teste retornando outro valor que ia cair na condição de fallback do meu if, no meu else, eu ia ter 100%. Mesma forma, se eu tivesse um operador lógico, um e ou um ou, aí eu já, de duas, que é o if e o else, eu tenho 4, porque é true, true, false, false, true, false, false, true, né? Coisa de programador. Então, quando eu falo de branch coverage, eu estou falando exatamente de todas as decisões que meu código tem no seu fluxo de execução. Seja compostas ou seja simples. Nesse caso, por ter só uma e eu ter executado uma vez, eu tenho metade de cobertura. Por quê? Porque eu não exercitei a minha cláusula maior que 100. Próximo. Function coverage, a cobertura de função. Como o nome sugere, chamei e ele vai pegar todas as funções do seu código, vai ver todas as funções que os testes estão chamando. Quem não for chamado, desconta dessa porcentagem. Quem for chamado, entra nessa porcentagem. Nesse caso, por eu só ter uma, 100%. E agora, a cobertura de linha, que é a mais comum. Quando a gente pega um badge no GitHub do projeto, nós sempre caímos em cima da cobertura de linhas, que é o mais comum. Que ele simplesmente vai pegar e vai olhar sobre suas linhas, quais linhas foram exercitadas e quais linhas não foram. Aqui ela não se preocupa com statement, aqui ela não se preocupa com coverage, aqui ela não se preocupa com branch. Agora a questão, qual desses escolher? Isso varia muito do que você está buscando. Eu acho que faz sentido você olhar para toda essa cobertura se você está acostumado a fazer um teste depois do teu desenvolvimento. Se você está fazendo um TDD maroto ali, escrevendo o teste antes, você vai ver que isso sai naturalmente. Sai naturalmente mesmo. Não é uma preocupação do seu dia a dia, porque você sabe que você está gerando uma boa cobertura. Beleza? E o outro que eu acho muito lindo, mas isso é uma métrica não tão relacionada com a cobertura, mas é o hits per line. É a quantidade de hits, de exercícios, em cima de uma linha de produção. Fala assim, tá, mas o que isso quer dizer? Vamos supor assim, eu tenho 10 testes, 10 suítes de testes, beleza? E eu estou rodando, cada uma tem 5, então eu tenho ali 50 testes. Rodo todo dia, estou todo instante 50 testes para ver o que está rodando. Rodei 50 testes, maravilhoso. Aí eu tenho um arquivo que ele está sendo chamado 40 vezes. Pensa, eu tenho 50 testes, e esses 50 testes estão chamando uma mesma linha 40 vezes. O que isso pode trazer de insight para nós? Se você parar para pensar, é muito lógico. Se você está chamando 40 vezes o mesmo arquivo, esse mesmo arquivo, se você tiver que alterar, 40 testes vão sofrer impacto. Então, isso também diz muito sobre o seu acoplamento. Talvez você fez uma abstração que não seja tão legal, você pegou o seu código e colocou assim, um código que você repetia, mas na realidade não fazia sentido criar uma composição, criar uma interface. Então, essa métrica ele diz muito sobre os seus design de código. Às vezes faz sentido você ter uma classe que você vai, uma linha que você vai invocar diversas vezes. Mas se ele não estiver muito bem alinhado com o teu negócio, possivelmente, se aquilo tiver que alterar, vai ter muita alteração por consequência, assim, digamos. E é o pior tipo que tem, né? Agora aqui, eu vou só mostrar para vocês por que essa métrica de cobertura é safada, beleza? Aqui eu mostrei antes porcentagem, 100%, 50%, branch, mas deixando isso de lado, parece muito lindo você só olhar para isso, mas eu vou mostrar para vocês que isso pode ser um pitfall do caralho, uma armadilha gigante. Nós temos um código aqui muito simples chamado calcule o fatorial do número XPTZ, ok? O que ele faz? Ele vai ver se o número é diferente de 1, se ele for diferente de 1, ele vai retornar número vezes o fatorial de um número menor que ele. Quando ele for igual a 1, ou seja, quando ele não for diferente de 1,
ele vai retornar 1, que é 1, 1. Beleza? Aí aqui eu tenho minha classe de teste. Olha que maroto. Então eu procuro o meu fatorial de 6 e digo e testo se ele é igual a 720. Se eu for tirar um relatório de cobertura, 100%. Maravilhoso, pode ir para a produção, tá massa. Aí daqui uma semana alguém vem lá e faz isso aqui, ó. Return 720. Teu teste quebrou? Teu teste não quebrou. Então, cadê a tua segurança? Lembra que a gente disse lá no início? Ele te permite mudanças seguras, certo? Isso aqui não permite mudança segura. Então, o teu teste ele não tá. Você tem que exercitar os limites também. Fala assim, legal, bacana. Então, eu quero manter 100%. Muito simples, eu vou lá e adiciono mais um assert. Olha que massa. Agora eu estou testando o fatorial de 6, que é 720, e o fatorial de 5, que é 120. Se um dia alguém vier alterar, colocar o return 720, logicamente meu teste vai quebrar, está tudo certo. Cobertura de 100%, maravilhoso. 100%, tá muito bom. Mas aí um dia alguém vai lá e resolve passar -1 no number. Minha cobertura está 100%, meu teste está ali, só que se eu passar -1, olha o que acontece. Aqui o -1 é diferente de 1. Então ele vai vir aqui com -1 vezes o fatorial de -2 e vai entrar no loop infinito, 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 e a minha cobertura é 100%. Então não dá para você se ater simplesmente à cobertura, beleza? Isso pode ser um fator muito complicado de você gerenciar a longo prazo. Então não digo que você tem que abandonar, usem cobertura, olhem para a cobertura, ela é uma métrica massa, mas não tomem por dizer meu teste é bom, meu teste funciona, só porque ele tem uma cobertura alta, beleza? Então, não abandonem. E eu vou falar um pouco sobre teste de mutação, que é uma alternativa muito massa para você testar o seu código, testar esses seus limites, testar se a tua cobertura está boa também. Eu vou explicar rapidamente em cima desse código aqui, ó, tá? Deixa eu só... Espera aí. Aí. Eu tenho o mesmo código de antes, maravilha? Como que funciona o teste de mutação? O teste de mutação vai vir, vai executar todas as suas suítes de testes. Tudo está verdinho, tudo passou, está tudo funcionando. Massa? Aí ele vai falar assim, massa, agora eu vou inserir o mutante. Ele vai lá e pá, altera o sinal de maior para o sinal de menor. Aí ele vai lá e roda de novo os testes. Opa, um teste falhou. O teste ficou vermelho. Legal, então quer dizer que o meu mutante foi morto, porque o teste identificou que eu alterei o código. Aí ele vai lá, remove essa alteração, faz uma outra alteração, agora subiu lá para 120, né? E roda os testes de novo. Opa, agora ficou tudo verde. O que significa? Significa que o meu mutante, meu código automatizado foi lá, mudou meu código de produção, rodou os testes e nenhum teste quebrou. Ou seja, minha suíte novamente tem um problema. E a mutação de testes, ela tem N tipo de mutantes e ela vai ficar ela pode ficar uma noite inteira exercitando o teu código para tentar achar pontos fracos dentro dos seus testes. O teste de mutação é simplesmente para avaliar qual é a qualidade do seu teste, como que ele está preparado para alterações. E são alterações bem escrotas. Ele vai lá e coloca mais menos um. No PHP ele muda de... Tipo, nós temos um tipo de função especial para lidar com tipos diferentes do TF8. Ele vai lá e troca os dois. Então, ele vai fazendo um monte de tipo de exercícios, beleza? E super recomendo, viu? Próximo. E como que eu escrevo? Como que eu escrevo? Por isso que eu estou treinando, gente. Como que eu escrevo um teste que quebra? Beleza? Primeiro passo, ele só falha por um motivo. Se o teu teste quebrou, você olha para ele e não sabe por que ele quebrou, você também não sabe o que ele está testando. Então, o seu teste ele precisa falhar por apenas uma razão. Você precisa bater o olho no seu teste e falar, entendi por que ele quebrou. Como eu disse, você roda dezenas de vezes por dia. Se você, cada vez que um teste quebrar, tiver que interpretar o teste, isso vai criar um arrasto no teu processo de desenvolvimento. Aí vai vir aquelas pessoas falando assim, mas testar aumenta o tempo de desenvolvimento. Sim, porque você não está testando de uma maneira adequada. Se você se preocupar de verdade na hora de escrever teste, você vai ver que o impacto não é tão grande assim, não. Coragem. Isso é um fator muito massa. Se você está num projeto que não leva a sério a questão de testes, primeiro passo, você tem que ter coragem e começar a testar. Começa no dojo, começa por conta, descobre como você testa, qual é o teu mindset na hora de testar, e depois começa a aplicar isso no teu projeto. Começa a convencer as pessoas. Tenta mostrar isso para elas.
E, de verdade mesmo, é muito gostoso programar com testes. Quem não programa ainda vai experimentar e vai gostar. E vai atrás. Tenta inserir essa cultura nas pessoas. Não dando certo, procura um projeto, procura algum lugar que vai te dar esse suporte. Existem projetos que têm essa cultura, e se você gosta de testes, trabalhar com pessoas que não gostam é horrível. Eu já tive essa experiência e não recomendo. Então, comecem, sejam esse agente de mudança, tragam para o projeto, mas não conseguindo, não adianta abandonar essa prática porque teu time não vai. Vai num lugar que te favoreça também. Show? Use TDD. Isso é maravilhoso. Para quem não é muito técnico, o TDD é o Test Driven Development, que é basicamente você escrever o seu teste antes de escrever um código de produção de verdade. Olha que loucura. Você escreve um teste, aí você vai lá e codifica. Isso é muito massa, porque ele te dá uma noção de design. O teu código ele melhora, só de você fazer TDD, o teu código ele melhora exponencialmente. É fantástico, de verdade, recomendo. Outra coisa, ele te obriga a pensar de forma simples, porque você não escreve 20 testes e sai codando. Você escreve um teste, resolve o teste. Escreve outro teste, resolve, faz esse teste passar. Escreve o outro, faz ele passar. Então você fica nesse vai e vem, e é gostoso, porque é um desafio você escrever o teu teste antes de codificar. Ele melhora muito até a sua habilidade, a sua cognição como desenvolvedor, como pessoa desenvolvedora. E rode o tempo todo. Não deixe para rodar uma vez por dia, não deixe para cair no CI, para quebrar. O teste de unidade roda todo o instante. Você fez uma alteração, roda. Beleza? Analise o seu código. Busque ferramentas de cobertura, ferramentas de mutação. Vai atrás, porque por mais que você esteja fazendo um teste massa, é muito bom você tomar essas análises. Essas análises é o que vão dizer se você está tomando um caminho bom, se a tua equipe, você tem uma equipe de 10 pessoas, como você sabe que todo mundo está se preocupando com isso? Como você sabe que não está decrescendo a quantidade de testes, a eficiência de testes? Então, você rodar essas análises é muito bom. E, às vezes, joga o código fora. Não tenham medo, tá? Às vezes, você não está codificando e fala assim, putz, esse código está uma bosta, vou jogar fora. E pode jogar mesmo, não tem problema. Só não confunda com reescrever o projeto do zero, que isso é uma armadilha bem grande, viu? Não, esse negócio de escrever o projeto do zero é zoado. Mas você está codificando e falar, isso aqui não está legal, vou optar fazer de novo, vai acontecer, não tenham medo. É o que o teste vai te falar. O próprio teste vai te falar, mano, o design disso não está legal. Faz de novo. Beleza? E agora, algumas dicas para quem está testando, para quem já testa, quem quer conhecer. Beleza? Eu trouxe um trechinho de código aqui e nós vamos discursar em cima dele. Beleza? Primeiro passo. Eu tenho um teste chamado Test Refund. Aí ele cria um pagamento. Aí ele faz o refund de um pagamento com um default refund amount, com um montante default refund. Aí ele vai lá e dá um assert equals que o original amount é 100 e o amount é 100. Falei, massa. Primeira dica. Faça o seu teste quebrar. Veja o seu teste quebrar. Isso aqui é o título da palestra. Nunca confie em um teste que não quebra. Se teu teste não quebrou uma vez na vida, você não tem absolutamente nada no universo que garante que ele de fato está testando aquilo que você espera. Ah, mas eu faço o teste depois do código em produção. Não tem problema, vai lá e comenta a linha, muda, obriga esse teste a quebrar. Faça ele quebrar, você precisa ver para você sentir confiança de que ele realmente está fazendo isso. E você deixa escapar várias vezes. Ó, se você não fizer esse passo. Eu mesmo já fiz o teste de fazer quebrar e ele ficar verdinho. Próximo passo, capriche nos nomes. Test refund não te diz nada, certo? Você precisa... o nome do teste é a primeira coisa que você vai entrar em contato quando esse teste quebrar. Ele precisa estar muito claro com o que você está testando. Você precisa saber o que ele te diz. Novamente, você roda a todo instante, então você precisa bater o olho e entender o que está rolando. Então, caprichem nos nomes. Outra coisa, deixe claro da onde você está tirando as informações. Create payment. É muito aleatório. Deixe específico que você está criando um pagamento que o montante é 100, que você está fazendo um refund que o montante é 30. Assim vai ficar muito mais claro quando a pessoa vier aqui embaixo entender que ela espera que o montante depois do refund seja 70.
Não ficou muito mais claro, entendendo de onde que veio esse 70 agora? Muito simples. Por quê? Eu criei um pagamento de 100 e fiz um refund de 30. 100 menos 30, 70. Se eu escondo esse tipo de informação, a pessoa vai ter que começar a acessar método, vai ter que começar a debugar código para entender o que está acontecendo. Outra coisa, não omita dados que não são necessários para o seu teste. Por exemplo, para criar um pagamento, eu preciso do nome, preciso do e-mail. Mas para o teste de refund, isso é irrelevante. Eu não preciso estar ali, eu não preciso conhecer. Então, deixa só a construção de informação relevante. Beleza? Novamente, bater o olho, entende o que está fazendo. E, por último, mas não menos importante, testa só aquilo que você quer testar de fato. Lembra, o teste ele só pode quebrar por um motivo. Então, se eu estou testando um original amount no meu teste que está testando refund, é simplesmente uma razão a mais para o meu teste quebrar, sem contexto nenhum. Imagina que eu mexi no cálculo do original amount e gerou um bug. Aí o meu teste de refund está quebrando. Que ideia que isso passa para mim no momento que eu ler o meu log e ver que o meu original amount está quebrando? Então, eu vou ter que acessar o código para entender o que está acontecendo. Então, meu teste já está me passando uma impressão falsa, já não estou tendo segurança nele. Beleza? Falhas inesperadas, basicamente, muita atenção para o seu código. Tá? Falhas inesperadas, geralmente é porque o princípio de quebrar por uma razão, por um motivo só, não está fazendo, não está acontecendo. Isso pode ser um reflexo de design. Tá na hora de estudar, então, Solid. Estuda Dry, First, tem vários princípios de Clean Code e tudo mais que vão te ajudar a não cair nessa armadilha dos testes que falham inesperadamente. E o melhor slide de todos, que um bom teste é documentação. Você consegue ler o seu teste e entender o que o código está fazendo. Hoje cedo aconteceu uma coisa engraçada. A galera do Ebanks veio e falou assim, Ivo, pô, o que é esse campo aqui? Falou assim, eu acho que são as parcelas, mas deixa eu ver. Eu abri meu teste. Pelo meu teste, eu falei, não, realmente, isso aqui é o campo das parcelas. Então, um bom teste vira documentação, galera. Muito obrigado. Perguntas? Parabéns, achei massa pra caramba. Depois tem uns feedbacks bem positivos para te dar. A respeito do teste de mutação. Esse cara a gente deixa ele rodando em algum server durante a madrugada, roda na máquina, como é que funciona? Cara, você pode rodar na sua máquina para tirar um feedback instantâneo, mas você pode colocar ele como um job no teu CI e existem ferramentas, o próprio Sonar, ele vai agregando esses relatórios. Você pode criar quality gates dele, você pode criar métricas para ver como a sua eficiência de teste está ao longo do tempo. Então, dá para você rodar local, mas também cabe você manter rodando de madrugada, porque se você quer rodar do projeto inteiro, dependendo do tamanho do projeto, vai demorar. Né? Então, porque ele é na força bruta, ele abre ali threads e vai testando os seus testes. Fechar, eu quero fazer uma observação, acho que o pode até também complementar, dizer que o TDD ele vai ser uma ferramenta para desenvolvimento. É errado usar o TDD como uma ferramenta para testar. Então, quem for tiver interesse em usar o TDD, que utilize para desenvolver baseado no teste. E não pegar um código pronto e vou começar a criar meus testes usando o TDD. Isso vai ser retrabalho, vai ser esforço desnecessário e você vai complicar a sua vida. Perfeito.